seguinte: o que será que é essa conexão? Nós poderíamos trocar esta palavra, para que dê um entendimento melhor, trocar a palavra conexão por vínculo. Ou seja, gerar uma conexão é gerar um vínculo, gerar uma ligação entre você e o seu público. Veja só. Então, por que isso é importante, gente? Já entrando aqui neste porquê este tema é importante. Justamente porque o público, ele só vai prestar atenção naquilo que você está falando. E ele só vai absorver a mensagem, ou seja, compreender, se interessar por aquilo que você está falando, se ele tiver esse vínculo, se ele tiver essa conexão com você. Por exemplo, existem pesquisas que dizem, inclusive, que se a pessoa for ao médico e não tiver uma conexão com esse profissional, ela não vai seguir aquilo que ele fala, seja em questão de tratamento, de medicação ou de exames que precisam ser realizados. Então, veja, essa conexão é extremamente importante, porque se a pessoa vai ao médico é porque de alguma forma ela está precisando de ajuda. E se ela não segue o tratamento, por não ter essa conexão, ou seja, não ter essa importância, não ver, não sentir essa importância ali do profissional, imagina na nossa vida, imagina no nosso dia a dia. Então, sabe aquele pedido que você faz para as pessoas aí da sua casa? Ou aquela explicação que você dá sobre algo que está te incomodando ou sobre algo que precisa ser feito? Acredite, a pessoa ela só vai realmente considerar aquilo que você está falando, ouvir genuinamente e fazer com que esse pedido se torne uma ação se ela estiver vinculada com você. Se ela estiver conectada com você e com aquilo que você está falando. Percebam que nós precisamos, então, gerar essa conexão em toda e qualquer comunicação que nós fazemos. Seja aqui, nesta live que eu estou com vocês, no vídeo que vai ficar gravado depois. Em público, quando a gente vai fazer aquela palestra, quando a gente vai fazer aquele treinamento, apresentar aquele trabalho ou aquele projeto. Você precisa ter consciência dessa conexão. Lore, entendi. Já sei que conexão é causar essa ligação, esse vínculo entre eu que estou falando e a pessoa que está me ouvindo e já compreendi a importância. Mas aí fica como? Como que eu faço isso? Como que eu crio essa conexão? Como? E nestas lives que você acompanha, nesses vídeos que você vê, eu busco sempre trazer um conhecimento prático e aplicável, para que você possa, se quiser, ao sair desta live daqui a alguns minutos, você já pode começar a aplicar as técnicas que eu vou passar aqui para você. Práticas aplicáveis e que vão ser revolucionárias na forma que você comunica. Outra coisa importante, toda vez que nós aprendemos algo novo, e isso vale para qualquer coisa nova que nós aprendemos, no início, ou seja, quando a gente vai começar a praticar isso, a prática é um pouco mecânica. O que significa uma prática mecânica? Que você vai ter que pensar muito para executá-la. Não será natural. Inicialmente, não será natural. Vai ser com o passar do tempo, com você se habituando a determinado hábito, que isso vai se tornar mais fácil. E a primeira dica para gerar conexão é olhar nos olhos, é manter o contato visual com as pessoas que você está falando. Então, é importante que você lembre que o seu olhar precisa estar conectado com o da pessoa e que o da pessoa precisa estar conectado com o seu. O que significa que conversar com alguém que está mexendo no celular, que está assistindo algo na TV ou que está concentrado no computador, tende a não ter 100%
de resultado positivo. Porque se a pessoa que está te ouvindo, ela está conectada em outra coisa, a atenção dela estará dividida. A conexão não estará só com você. É com você, com aquilo que ela está vendo, ouvindo e ainda com os pensamentos que ela tem. Então, se você quiser dar uma consigna, uma fala assertiva, importante que você esteja disponível neste olhar para os outros. Aqui estava falando sobre telas, que é algo bastante comum hoje no nosso dia a dia, em que as pessoas conversem com as outras acessando, né, o computador, o celular, o videogame, essas coisas assim. Mas muitas pessoas, elas têm mesmo essa dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Por se sentirem, às vezes, com vergonha, por se sentirem inseguras, às vezes por se sentirem intimidadas e simplesmente por não terem o hábito de fazer isso. Só que imagine como seria essa live se eu estivesse falando com vocês aqui. Imagine a pessoa que está chegando agora para essa live ou que está assistindo esse vídeo, lá, que vai ficar disponível depois nas redes sociais, entra e me vê nessa posição, me vê aqui, olhando para cá. Talvez a pessoa até imagine que tem alguma coisa acontecendo aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando para cá. E outra coisa, se eu estou olhando aqui para cima, eu perco a visão do que está acontecendo aqui na minha frente. Então, imagine se a live caiu agora, se deu algum problema de conexão. Eu não sei. Por quê? Porque eu estou olhando para cá. E acredito que você que está me acompanhando agora está tendo até um desconforto. Conta para mim, deixa seu comentário. Você se sente confortável quando está conversando com alguém e essa pessoa está olhando para outro lugar? Parece que procurando alguma coisa aqui e ali. E, gente, mesmo que seja no online, que é o que a gente está fazendo agora, dá essa diferença. Mas quando nós estamos falando no presencial, essa diferença é sentida assim de uma forma mais impactante ainda. Precisamos, como oradores, na figura que nós estamos aqui aprendendo, é treinar esse olhar. É treinar. É no dia a dia com as pessoas que você vai ter pequenas interações mais curtas ou interações mais familiares para você, que você nessas ocasiões comece a olhar nos olhos. Eu digo, quando você for no supermercado, quando você for na farmácia, quando você for em algum estabelecimento e tiver na hora de passar no caixa, olhe nos olhos das pessoas para cumprimentá-las, para dizer o obrigado, que eu acredito que vocês tenham o costume de dizer o obrigada, porque aí você já vai estar treinando esta conexão. Essa conexão de olhar, ela é inclusive poetizada por muitas pessoas, dizendo que os olhos são as janelas da alma. Mas eu digo que os olhos são as fontes mais seguras de conexão. Porque quando você olha para alguém, você se dispõe a estar aqui, você está mostrando que essa outra pessoa é importante para você. E que você está considerando ela ao ponto de dedicar este olhar única e exclusivamente para ela. Lori, mas eu vou olhar o tempo todo para as pessoas? Como que funciona isso? A gente tem uma métrica para vocês terem uma ideia. O recomendado é que 90% do tempo você fique olhando para os olhos das pessoas. Porque veja, eu tenho aqui uma lista, um roteirinho para o nosso vídeo de hoje. Então, em alguns momentos eu vou olhar algum tópico, mas perceba que isso é rápido. Isso é rápido. Ou pode ser até mesmo que eu vá dar um exemplo. 10% do tempo você pode desconectar esse olhar, mas 90% do tempo você precisa estar e permanecer aqui. Né? O que lhe parece? 90% é bastante? É pouco? É aceitável? É algo que você já faz no dia a dia? Porque para algumas pessoas esse vai ser o tópico mais simples e para outras pessoas este será o tópico mais complicado. Manter o olhar nas outras pessoas. E se você está num público grande, isso é importante,
Você não pode, não deve, vai ser muito esquisito e muito incômodo se você ficar olhando para uma única pessoa. Essa pessoa ela vai se sentir constrangida, ela vai achar que alguma coisa está acontecendo com ela, ela não vai conseguir nem respirar, gente. Então é importante que você olhe também para outras pessoas, se você está num público maior. Sempre mantenha esse contato visual com alguém, com alguma pessoa, ok? Então, esse é o primeiro lugar, é a primeira dica para a gente criar essa conexão. A outra, ela vai se abrir em vários ramos. Você só vai conseguir conectar verdadeiramente com o público se você conhecer quem é este público. Importantíssimo que você saiba quem são as pessoas com quem você está falando. Muito importante. Hoje, por exemplo, quando me convidam, quando me chamam, quando me contratam para ministrar uma palestra, um treinamento, um workshop, eu faço várias perguntas. Por exemplo, quantas pessoas estarão presentes? Muito importante, porque a forma que eu vou criar e vou desenvolver o meu treinamento é diferente se houverem 2 pessoas treinando. É diferente se houverem 5, se houverem 10 ou se houverem 200 pessoas no treinamento. Ou 30 mil, como eu já tive a oportunidade. Vai ser dinâmicas diferentes, mas para isso eu preciso saber quantas pessoas estarão presentes. Às vezes a gente trabalha como uma estimativa, nem sempre a gente tem esse número real, total, mas a gente tem uma ideia de quantas pessoas estarão presentes. Quem serão estas pessoas, gente? Quem são as pessoas que vão estar me ouvindo? São pessoas que pagaram um ingresso para estar aqui? São pessoas que estão aqui porque receberam como prêmio, como vantagem estar aqui? São pessoas que precisam estar aqui para desenvolver determinada habilidade que hoje se vê como um ponto a ser trabalhado? Por que as pessoas estão aqui? É muito comum as empresas contratarem o meu serviço para as CIPAs, né, que são as Semanas de Prevenção a Acidentes de Trabalho, a CIPAT, né? CIPAT. E geralmente os temas são a comunicação, a questão do feedback, saúde mental, que são alguns temas com os quais eu trabalho. Então, estas pessoas, e veja, cada empresa vai ter uma característica também de pessoas que trabalham lá. Eles são obrigados a estar presentes na CIPA? Na CIPAT, porque algumas empresas obrigam os funcionários a estar. Outros não, é opcional. Vai ser durante o horário de almoço deles. Não, é após o trabalho. São todas informações extremamente importantes para você conhecer esse público. Outra informação relevante para você ter em consideração é o grau de instrução, é o grau de escolaridade das pessoas que estão ouvindo você. Porque se eu estou, por exemplo, falando com profissionais da área de psicologia, são vários os termos que eu poderei utilizar, termos técnicos, nomes teóricos, teorias em si, porque essas pessoas já terão familiaridade com esse tema e saberão do que eu estou falando. Se eu estou falando com profissionais da área de comunicação, são vários os exemplos que eu vou poder trazer que vai conectar também com essas pessoas. Mas eu estou falando com pessoas de uma empresa de produção de papelão, que já dei um treinamento. Do ramo madeireiro. É diferente. E por quê? Porque a gente precisa de adaptação. A gente só vai conectar com o público se a gente conectar e adaptar a nossa fala. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Os comediantes que fazem stand-up. Em geral, eles têm o texto deles pré-definido, porém, eles costumam fazer pequenas inserções dentro deste texto de exemplos da região aonde eles estão falando. Nomes de cidade, nomes de bairro, às vezes situações engraçadas que acontecem por ali. E isso faz o quê?
com que o público que está ouvindo sinta que este comediante, que este palestrante, que essa pessoa que você preparou aquele treinamento, aquela fala exclusiva para estar ali. Por isso, coisas que conectam são nomes. É o nome da empresa. Às vezes a CIPAT, por exemplo, tem um subtema, um subtítulo, um título. É relembrar isso, é falar o nome do setor, é às vezes mencionar o nome de pessoas que são líderes e são referências ali no ambiente que você está. E claro, se você tem um público menor ou se você conhece intimamente o seu público, vai gerar muita conexão, chamar as pessoas pelo nome. Chamar as pessoas pelo nome. Ou, se você não sabe o nome desta pessoa, quando você for começar a fazer uma interação com ela, pergunte o nome. Mas preste atenção no nome que você ouviu para que você possa repeti-lo e continuar usando. Porque perguntar o nome da pessoa e não chamar ela pelo nome, gente, com toda a certeza quebra ainda mais o vínculo. Porque por que perguntou meu nome e não está usando ele agora? Então, bem importante você levar em consideração este fato. Então, usar o nome, usar exemplos que são da realidade, que você pode tanto, se é uma realidade que você vive, maravilhoso, porque você vai ter a experiência destes exemplos. Mas você pode perguntar, por exemplo, para a pessoa que contratou, que chamou o seu serviço, ou você pode pesquisar por exemplos. Hoje a gente pode usar sim recursos da internet a nosso favor. Me convidaram certa vez me contrataram para fazer um treinamento em uma imobiliária de uma determinada região, para falar com os corretores de imóveis ali de dentro da imobiliária. E eles queriam, e eu também queria trazer exemplos da realidade, mas eu nunca trabalhei com isso, né? Nunca trabalhei com isso. Mas o que eu fiz? Eu digitei corretor de imóveis lá no YouTube, lá no Instagram, e comecei a encontrar vários vídeos, vários conteúdos que traziam realidades desses profissionais, coisas que eles passavam, dores que eles tinham, né? Aspirações, desejo que eles tinham, coisas que aconteciam no dia a dia. Ou seja, me vali disso para ter essa informação e me aproximar da realidade deles. É claro que, neste contexto, eu não posso dizer que eu sei que vocês passam isso. A gente pode usar palavras como eu imagino, ou até mesmo perguntar: situações como essa já aconteceram com você? E quando o público vê que você está sugerindo uma situação que realmente acontece com ele, poxa, essa pessoa realmente sabe o que eu passo. Essa pessoa realmente sabe do que ela está falando e se aplica aqui para minha realidade. Então, lembre. Ou seja, quanto mais você pesquisar sobre o público que vai te ouvir, sobre quanto mais informações você tiver sobre ele, mais conectada você estará. E lembre, quanto maior é a conexão, o vínculo que você estabelece com o público, mais eles vão absorver essa mensagem que você está passando. E quanto maior a conexão, mais atento eles ficarão. Então, por exemplo, eu estou ministrando um curso de oratória para um grupo. São 2 horas online, ao vivo, de noite, das 8 às 10 horas da noite. Todos profissionais que ficaram o dia todo trabalhando, alguns trabalhando e estudando, e vêm para o curso de oratória à noite. Então, olha o desafio de manter essas pessoas conectadas e atentas ao conteúdo durante 2 horas na modalidade online. Então, chamá-los pelo nome, dar exemplos que conectam e propiciar a interação com eles, fazendo perguntas específicas, às vezes perguntando coisas que eles não precisam abrir o microfone para falar, mas às vezes só erguendo a mão, faz com que as pessoas se sintam também ouvidas e se sintam consideradas.
Quanto mais você conseguir fazer isso, maior será o vínculo de conexão. Se essas coisas que eu estou trazendo para você já são naturais e fazem parte da sua comunicação no dia a dia, que bom! Você descobriu hoje que pode continuar investindo nisso e tornando isso mais presente. Se são coisas que não fazem parte do seu dia a dia, comece hoje a colocá-las em prática. Todas ao mesmo tempo? Não necessariamente. Peneire aqui desta live hoje qual dessas situações você sente que no lugar que você está, com o público que você tem, seriam mais efetivas e mais fáceis para você neste começo. Inicie por algum lugar e depois você vai conquistando e aumentando esse ramo, né? Essa possibilidades de conexão com o público. Não vai ser fácil no começo para quem não está acostumado. Vai precisar ser algo mais mecânico. Mas com a prática, isso vai fazer parte do seu dia a dia. Ok? Então, dicas dadas, conteúdo trabalhado. Se você tem mais alguma pergunta, se você gostaria de saber alguma coisa sobre a conexão, dar o seu exemplo, contar uma história relacionada a isso, me chama, né? Deixa um comentário aqui nessa live ou então pode entrar em contato comigo pelo direct, mandando uma mensagem ou aqui um comentário no YouTube também, porque eu vou adorar continuar essa conversa com você. Na semana que vem tem live novamente, isso aí, novamente. Fiquem atentos às publicações para o anúncio do tema. E o dia vai ser na próxima sexta-feira, às 11h30 da manhã. Nos vemos na semana que vem. Tchau!